Olá, gente. Hoje é uma aula rapidinha aqui. Eu trouxe só um exemplo para a gente resolver, para usar os conceitos que já viu de tensão, deformação, construir um gráfico e entender como tirar os dados a partir desse gráfico e, assim, calcular o módulo de elasticidade, dizer se tem um comportamento elástico ou plástico. O início, para a gente começar a entender realmente. É um exercício rápido, ele é bem simples, então tá tranquilo, vou só colocar ele aqui. Esse é o exemplo, bem simples aqui, e a gente pega a seguinte situação. Um cilindro de concreto com 150 milímetros de diâmetro e 300 milímetros de comprimento de referência é testado sob compressão. Os resultados do ensaio são apresentados na tabela como carga em relação à contração que o material apresenta. Pede que faça um esquema tensão-deformação com as medidas em escala. Isso eu até peço que você faça num papel para aprender a colocar os pontos, tudo, que aqui a gente vai usar planilha. Então, fica mais prático para treinar, exatamente, a gente usar o papel, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, pede para obter o valor do módulo de elasticidade desse material. Pergunta se esse material apresenta comportamento elástico e plástico, um ou outro, ou os dois, e também se é um material frágil ou dúctil. Vamos seguir lá para a planilha e fazer os cálculos. Bom, trazendo os dados aqui para o Excel, ou qualquer outra planilha que você utilize, observem o seguinte: como dados fornecidos, a gente tem aqui carga e contração, carga dada em kilonewtons, contração dada em milímetros. A gente vai manter essas unidades porque tem uma coisinha interessante que dá para falar aqui, que seria kilonewton por milímetro quadrado dá igual a gigapascal. Isso é um detalhe de transformação de unidades que a gente vê, vai discutir mais isso, mas claro, se quiser, coloca a unidade kilonewton como sendo 1000 newtons e transforma o milímetro quadrado para metro quadrado. No final das contas, vai encontrar 10 a nona newton por metro quadrado, que é gigapascal, 10 a nona. Tá? Vamos seguir aqui. Primeira coisa, dos dados fornecidos, a gente tem o diâmetro, 150 milímetros, tem o comprimento, 300 milímetros. Com isso, a gente pode calcular a área pela seguinte fórmula: πd ao quadrado sobre 4. Veja aqui como escrever isso na planilha. Tem o π, tem o d, que está aqui na célula B18, ao quadrado, dividido por 4. A gente já consegue calcular essa área em milímetros quadrados, que é o que precisa, a gente vai usar para os cálculos seguintes. Lembrando que, para esse momento, a gente vai considerar a deformação como sendo a contração, né, o tanto que ele se moveu ali, dividido pelo comprimento inicial. Tem outras formas de calcular também, mas para esse momento agora a gente considera dessa forma. Então é o que variou dividido pelo comprimento inicial. Tensão, a gente vai calcular a força por área, isso você já está bem lembrado. E o módulo de elasticidade, que é uma das coisas que a gente precisa no final do problema, tensão final menos tensão inicial, isso da zona elástica, tá? Deixar isso bem claro. Deformação final menos deformação inicial, as deformações que são exatamente conectadas a essas tensões, tá? Então, tensão final, deformação inicial. Essas duas aqui, como a gente já pode observar, os dados de entrada são zero, então vai ficar mais fácil o cálculo. Esse é um exemplo bem simples, então a gente não vai gastar muito tempo aqui nisso não. Vamos lá, deformação, vou colocar aqui o valor inicial dividido, o valor que eu medi aqui, dividido pelo inicial. Vou deixar esse aqui como fixo, para eu poder copiar a fórmula para os demais. Quem não está habituado ainda, esse símbolo aqui, o cifrão, ele fixa a célula que você está trabalhando no momento. Então, mesmo que eu arraste aqui para baixo, ele só vai mudar a minha primeira célula, que é a B4. Copiando para o final,
tem aqui, veja que todos ele mantém B4, B5, mas a B19 fica fixa. Consegui calcular minha deformação adimensional aqui, milímetro por milímetro. Tensão, a gente calcula como a força ou a carga, né, como a gente tem nesse exemplo, dividido pela área. A área a gente acabou de calcular aqui, usando o diâmetro, beleza. Vou fixar a área também para poder calcular e também copiar para todos. Aqui eu já tenho o valor da minha área, está tudo aqui tranquilo. Então vamos lá, o que realmente a gente precisa aqui? Fazer o gráfico. Então seleciono todos os dados, inserir gráfico, eu vou usar um modo aqui dispersão e colocar uma linha, só para a gente ter uma ideia de como fica, né? Veja que o gráfico tem uma aparência praticamente linear, mas ele não é 100% linear. Se a gente observar bem aqui, tem uma pequena variação, mas no final ele tem uma tendência à mudança no comportamento e é próximo da ruptura, indicando que esse material não é 100% elástico. Tá? Observando bem aqui, se a gente traçar uma reta, qualquer detalhe, ou tentar colocar uma linha de tendência, colocar aqui uma linha de tendência, ela aparece, veja aqui, a gente consegue colocar, vou definir interseção 0, 0, já que é um valor que existe aqui no gráfico, 0, 0, exibir a equação e o nosso r quadrado. Isso para linear. Veja que, desse modo, o nosso r fica 0, o r quadrado, 0,9945, e os pontos aqui, esses três últimos pontos, os dois últimos ou os três, eu deixaria como pontos não tão legais assim em relação a esse gráfico, porque eles já não estão aparentando ser lineares. Nesse caso, a gente pode pegar para testar. Claro que isso você fazendo com a régua, colocando a escala certinho, facilita até para visualizar o gráfico como um todo. Então vamos pegar aqui de novo, eliminando esses três últimos pontos, veja bem, eliminando os três últimos, a gente tem essa situação aqui, e agora eu vou inserir o gráfico, isso porque eu quero calcular o módulo de elasticidade, então eu preciso ter exatamente a região elástica. Vamos pegar esse novo gráfico com 3 pontos a menos, mais uma vez, adicionar a linha de tendência, já deixei pré-definido aqui que seria linear, tá? Interseção, equação no gráfico e o r quadrado. Concluído aqui, veja que a gente tem uma situação com r quadrado 0,9981, bem mais próximo, você lembra bem que quanto mais próximo de 1, esse valor de r quadrado, maior a confiabilidade dos seus dados. Aqui no meio, qualquer ensaio, qualquer teste de laboratório vai ter variação, então é normal ter essa mudança aqui. O que se torna mais crítico seria no final, na zona já próxima ao rompimento. Daí a gente pega aqui, beleza. Como esse meu gráfico, veja que tem aqui o r quadrado e tem uma equação. Aqui um y igual a x, ou y igual a bx, depende muito de como você considera, como você usa na calculadora. Pense o seguinte, y, aqui está representado a tensão de cisalhamento e a deformação está aqui. Então, tensão e deformação, a relação entre elas a gente encontra exatamente o módulo de elasticidade. Nesse caso, seria 26,056 gigapascal, que é a unidade, já que a gente tem a tensão lá em gigapascal e a deformação adimensional, o valor 26,056. Além do módulo de elasticidade, o exercício pergunta se esse material apresenta um comportamento elástico e plástico, pede para justificar, e também se é um material frágil ou dúctil. Pensando aqui o seguinte, pelos valores que a gente tem, pelo valor do módulo de elasticidade,
Não dá para dizer diretamente porque é só uma indicação. Mas voltando aqui para o primeiro gráfico que a gente tem, com toda a curva, praticamente o material segue linear e tem um desvio da linearidade já no final, indicando que ele começou a deformar de uma maneira diferente, mas já rompeu. E isso quer dizer que o material tem um comportamento elástico. Praticamente, praticamente toda a estrutura dele apresenta um comportamento elástico. Você pode perguntar, professor, mas essa mudança no final não já seria um indício de que o material tem uma zona plástica? Todo material próximo do rompimento, ele acaba perdendo um pouco da sua característica, então não é tão significativo dizer que é um material com característica plástica por conta dessa mudança no final do ensaio. Assim é melhor você considerar que ele realmente teve uma mudança se isso continuar. Nesse caso, como não continuou, ele já rompeu, é um material 100% elástico. E a outra pergunta, se é um material frágil ou dúctil, eu acho que isso fica mais simples, porque realmente o material, por ter todo esse comportamento praticamente linear e já romper, ele tem um comportamento frágil. Voltando ao exemplo, a gente observa aqui que esse tipo de material é um cilindro de concreto. Dá para ver nessas imagens que, nesses ensaios, acho que é visual. É um material que tem uma fragilidade. A gente não vê muitas peças de concreto deformando muito antes de romper. Então, a própria característica já dá uma ideia de que é um material frágil. E isso se comprova por meio desse ensaio. Então, a fratura dele é frágil. Veja na imagem do segundo corpo de prova, que aparece ele trincado, que é uma característica de fratura frágil. Inicia uma trinca e essa se propaga drasticamente no material, promovendo a quebra dele. Então, como vimos aqui, é bem simples, é um exemplo tranquilo, só para construir. Ao longo do curso, claro, a gente vai fazendo outros exemplos mais complicados, um pouco mais complexos e que tenham todo o comportamento para a gente ir no passo a passo. Mas para a aula de hoje era isso. Valeu. Até